e amém. Amém? Fala comigo assim: guerra é guerra. E o resto? De novo: guerra é guerra. E o resto? Você tem convicção disso? Então fala comigo: perseguição versus propósito. Quem aqui tem um propósito? Você tem convicção disso? Amém? Mas e quando a perseguição chegar na sua porta? O que você faz? É para ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E eu quero falar com vocês um pouco sobre isso hoje. O que nós precisamos fazer? Porque muita gente cede à perseguição e ela abandona o propósito. Ela abandona o propósito. Querido, é muito triste. É muito triste. Mas quando eu olho a foto do meu revisão de vidas, quem aqui já foi para o revisão de vidas? Eu olho para a foto do meu revisão de vidas, que foi há quase 17 anos atrás. Dia 18 de julho. A gente vai estar se preparando para ir para a conferência. Quem aqui vai para a conferência Arena esse ano? A gente estava se preparando, né? A gente vai se preparar agora para ir para a conferência, mas há 17 anos atrás eu estava indo para o meu revisão de vidas, e eu olho a foto do meu revisão de vidas, infelizmente eu conto nos dedos as pessoas que continuaram. Por quê? Porque a perseguição bateu. O problema é que ela não tinha convicção do propósito. Fala comigo: eu preciso ter convicção do meu propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você: toda perseguição que você enfrenta, toda perseguição que chega diante de você, é para testar o tamanho do seu sim. Amém? É para testar o tamanho do seu sim. E esse sim precisa ser dito todos os dias. Amém ou não? O sim para quê? Para o propósito. O sim para o chamado. O sim para cumprir o ID de Jesus para nós. Amém, Guaxupé? Deus tem um ID para você. E você precisa dizer sim para Ele todos os dias. Deixa eu dizer uma coisa para você: o ID de Jesus não tem idade. Amém? O ID de Jesus não tem condição financeira. Amém? O ID de Jesus não tem se é solteiro ou se é casado. O ID de Jesus é para todos. Fala para a pessoa que está do seu lado: o ID de Jesus é para mim e é para você. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você. O tema hoje, ele é bem focado na guerra familiar. Quantos aqui, quando decidiram entregar a sua vida para Jesus, você recebeu retaliação da sua própria família? Eu lembro até hoje de algumas festas de aniversário, de família, que eu chegava lá e o pessoal, eu escutava, passava no corredor assim e escutava: o pastor chegou. E eu nem era ainda, eles profetizaram tanto que eu recebi, né? E era engraçado porque eu chegava nas festas assim, eles ficavam me medindo de cima e embaixo. Eu tenho uma família pequenininha, meu pai tem 11 irmãos, minha mãe tem 12. Por parte de mãe eu tenho 35 primos, por parte de pai eu tenho 42. Então uma arca não era o suficiente, né? Usava de um Titanic. Então você imagina como é que era chegar num lugar. Graças a Deus a família da minha mãe, a maior parte era cristão, mas a família do meu pai, 99,9% não era. Então chegava lá, tinha bebida, tinha
música e um tanto de coisa, e a galera muitas vezes ficava ali na festa até tarde, daí saía dali, ia para uma balada, ia para algum lugar, ia para um canto, e eu sempre de fora, desde os meus 16 anos, a partir dos meus 16 anos, eu comecei a dizer não para essas coisas. E querido, deixa eu dizer uma coisa para você, o que mais dói dentro de nós, é quando pessoas perto de nós nos machucam, sim ou não? Quantas vezes alguém da sua família falou alguma coisa que te feriu muito? Talvez você ouviu de alguém na escola e não doeu tanto, você ouviu de alguém na rua e não doeu tanto, mas quando você ouviu de alguém de dentro da sua casa, aquilo te machucou. É verdade ou não? Eu quero dizer uma coisa para você, a Bispa Lúcia, ela tem uma frase, que é uma frase que me inspira desde a minha conversão. A frase dela é o seguinte: a sua família é o laboratório do seu crescimento. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um menino chamado Davi. Quem conhece a história de Davi? Davi era o filho caçula de Jessé. E um dia, Samuel foi até a casa dele, e falou assim: olha, eu vim aqui para ungir o novo rei de Israel. Imagina o pai, como ficou orgulhoso. A mãe, não acredito, na minha casa vai sair o próximo rei, então com certeza é o meu filho mais velho. Ele é mais bonito, ele é mais forte, ele já é um soldado de Saul, então vai ser ele. Mandaram chamar. Deus falou para Samuel: não é esse. Bom, não é o primeiro então, é o segundo. Também não. Então era? Também não. E assim foi. E de repente Samuel fala assim: ué, mas Deus, acho que você errou o endereço. Vim na casa errada, já foram todos os filhos. Aí de repente Jessé falou assim: peraí, tem um menininho lá no pasto. Deve estar cheio de carrapato essas horas. Manda chamar ele. E veio Davi. Quando Davi chega, Deus fala para Samuel o quê? Pode ungir, porque é esse. Amém? Glória a Deus. Davi era o menor da casa dele. Davi era aquele que era rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, reprovado por todo mundo. Quando Golias se levanta, está lá os irmãos todos fortes, guerreiro, tudo valente, com o rabinho entre as pernas. E aí Davi chega lá: ué, o que está acontecendo aqui? Quem é esse homem aí que está falando tanto de abobrinha aí? O que os irmãos falam? Ô menino, o que você está fazendo aqui? Vai embora para casa. Você veio aqui para ver nossa desgraça? Vai embora. E o que Davi faz com o irmão dele quando o irmão fala isso para ele? Ele para e fica brigando com ele. É isso? Ele fica discutindo. Ele começa a chorar. Ele vai contar para o pai dele. O que ele faz? Eu imagino que Davi fez assim, ó. Fala aqui com a minha mão, ó. Por quê? Porque Davi sabia que a guerra não era contra. Se ele brigasse com o irmão dele, o que ele ia ganhar? Ele podia até vencer o irmão dele, mas o que ele ia ganhar? E se ele lutasse com Golias? Davi recebeu a unção quando ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas do pai dele, mas ele recebeu o acesso quando ele venceu Golias. Amém? O que o bispo falou ontem aqui? Que o gigante anuncia que estamos perto da terra prometida. Amém? Fala assim comigo: é o gigante que me capacita. Amém? Deus vai mandar um gigante para você essa semana. Deixa vir. Agora, e se Davi ficasse perdendo tempo brigando com os irmãos? Talvez a gente não conhecesse a história que a gente conhece hoje. Outro homem, outro menino, que também enfrentou a rejeição dos seus familiares, José. Toda família tem
um José. E eu quero dizer para você, provavelmente o José da sua família é você. Provavelmente. Sabe por quê? Porque Deus manda um José sempre na frente para abrir a porta para quem está vindo atrás. Todo José vai na frente. Só que todo que vai na frente tem que descobrir o caminho sozinho. E o caminho não é fácil. Não é fácil. Falei de Noé, teve que construir a arca. Foi fácil? Não foi fácil. Foi fácil de construir a casa? Foi difícil. Pensou em desistir? Agora ontem estava aqui dando testemunho da casa dele. A gente esteve lá tomando um café gostoso lá, o bolo do pastor. Maravilhoso. Não é fácil. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Desistir é mais difícil ainda. Sabe por quê? A dor do processo, ela é superada quando você tem o resultado na sua mão. Quem aqui é mãe? Levanta a mão aqui, todas as mães. Como é que foi no dia que nasceu o seu filho? Foi suave? Não sentiu nada? Foi tipo, vou ali no hospital ter meu filho. 10 minutos depois volta com a criança debaixo do braço. Foi assim? Doeu? Muito ou pouco? Mas você desistiu? Imagina se na hora da contração ali, aquela dor insuportável, que eu nem imagino como seja e nem quero. Você falar assim, ô doutor, não, segura aí, põe essa criança para dentro, eu desisto. Não quero mais esse trem não. Ia dar certo? Agora mãe, responde uma coisa para mim. Quando você pegou seu filho no colo a primeira vez, você lembrou da dor? A recompensa cura toda dor. Amém? É impagável. É impagável. Nós tivemos agora na começo do ano, na conferência Arena, um casal de discípulo nosso, nasceu o primeiro filho deles. E ela teve complicação no parto. Teve dificuldade. E quando nasceu, na hora da cirurgia ali, precisou ser de urgência. Quando eles tiraram a criança, ela já estava roxa, ela estava sem ar. Tiveram que fazer um procedimento muito rápido e muito urgente ali. E a mãe também acabou correndo risco. E eu lembro do marido, ele é um menino novo, mas já está com a gente já há alguns anos, se conheceram na igreja, passaram pelo processo, oraram, namoraram, noivaram, casaram e agora tem o filho deles. Amém? E aí eu lembro que no dia do parto, nós estávamos ali numa reunião de discipulado, foi acho que umas 2 semanas antes da conferência, nós estávamos numa reunião de discipulado, e de repente eu falando com ele, eu já sabia que eles estavam lá no hospital, e eu estava falando com ele, e eu falei, e aí, meu irmão, como é que está? Ele falou, pastor, não está fácil não, está difícil, eu não sei se eu vou sair daqui com meu filho. Naquela hora nós paramos a reunião de discipulado, eu pus todos os líderes para orar, falei assim, nós vamos orar agora por você, nós vamos orar pela sua esposa, nós vamos orar pelo seu filho, e nós vamos ver você entrando por essa porta junto com ele. Começamos a orar, levantamos um clamor. Queridos, o médico falou assim, olha, o parto foi difícil, a criança recuperou, mas ela pode ter alguma sequela. Ela pode ter um problema nos olhos, a gente não identificou algo no olho, então pode ser que ela tenha problema nos olhos, pode ser que ela seja cega. Quando eles contaram isso para nós, nós repreendemos e falamos, não, em nome de Jesus isso não vai acontecer. Essa criança ela é perfeita, porque essa criança ela foi gerada dentro de um propósito. Ela foi gerada dentro de um propósito. E queridos, para a glória do Senhor Jesus, a criança é perfeita. Ele está quase completando 4 meses agora. Ele está em todo o discipulado, ele está em toda a reunião de discipulado, ele está em toda a arena, ele está no evangelismo. Com 18 dias,
Pastor Aguinaldo e a pastora Andréia foram lá em Taubaté fazer um culto de casais. Foi a primeira vez que ele foi na igreja, com 18 dias. Aí eu falei assim, menina, você tá louca? O menino tem 18 dias. Ele falou assim, pastor, eu só tenho esse filho por causa dessa igreja, então é aqui que eu tenho que estar com ele. O que é isso? Alguém que não desistiu do propósito. Desistir parece o melhor caminho, porque é fácil. Só que traz uma consequência de dor eterna. Quem aqui já desistiu de alguma coisa, pelo menos uma vez na vida? Se der para levantar. Quem aqui já desistiu de uma faculdade? Quem aqui já desistiu de um relacionamento? Quem aqui já desistiu de ir na academia? Já desistiu de fazer dieta? Você desistiu da academia e aí seu músculo trincou sozinho. Hã? Você desistiu da faculdade e quando você chegou em casa o diploma estava lá na sua porta. Hã? O problema de desistir é que você nunca vai alcançar o alvo. E você nunca vai ter recompensa. A recompensa cura toda dor. Agora o problema de não ter recompensa é que tudo que você tem é a dor. Porque você desistiu. José desistiu? Davi desistiu? E você? Como eu faço para não desistir? Eu preciso entender que a guerra, fala comigo, guerra! Não é contra a minha família. Pode falar. Não é. A guerra não é contra o seu pai. Eu lembro que quando eu me converti, queridos, foi no ano de 2005. Dia 19 de maio de 2005, acabou de completar 17 anos. Eu tinha 16 anos e eu tinha um relacionamento muito conturbado com os meus pais. Eu lembro que eu me apaixonei muito rápido, eu fiquei encantado com a arena. Eu fiquei encantado, eu fiquei apaixonado. Quando eu pisei na Sarão dessa terra pela primeira vez, eu falei assim, eu não acredito que isso aqui é uma igreja. O pastor veio e cumprimentou, pegou na minha mão. Eu falei assim, meu Deus do céu, nunca mais vou lavar essa mão. Eu lavei, viu? Senão não tinha casado. Eu fiquei encantado, eu falei, meu Deus. E queridos, eu me apaixonei, tanto é que 2 meses depois já estava fazendo meu revisão de vidas. E aí eu voltei, entrei no Instituto de Vencedores, na época não era Instituto de Vencedores, na época era escola de líderes, depois virou escola de vencedores, depois virou Instituto de Vencedores. Eu tenho os 3 diplomas. E aí eu lembro que eu abri minha célula. Tem líder de célula aqui? Eu abri minha célula. E era no quintal de casa. E eu estava lá todo dia da semana preparando, gerando aquela célula no meu coração. Insegurança e medo, eu estava mais inseguro, eu estava mais medroso do que qualquer coisa. Meu Deus do céu, como é que vai ser? Preparei as cadeiras, comprei lá 10 pães, comprei 1 quilo de salsicha, preparei o cachorro quente, deu o horário da célula, eu sentei, fiquei com o livrinho na mão, e não foi ninguém. Não foi ninguém. Nem meu cachorro saiu da casinha dele. Não foi ninguém. Eu chorei muito aquele dia. Chorei muito. Segunda semana, fiz a mesma coisa. De novo, não foi ninguém. Pensa no menino que só comia pão com salsicha. Meu pai falava bem, agora você vai comer. Você comprou tudo isso, eu não gosto desse trem aí, eu sei que vai comer tudo. E aí, terceira semana, mesma coisa. Na quarta semana, eu tomei uma decisão, eu falei assim, Deus, ou vai, tem opção. Quarta semana, cheguei lá, de novo, ninguém. 4 semanas dá 1 mês.
um mês sem ninguém na minha célula. Só que na quarta semana eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou fazer algo diferente. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um caderno e uma caneta, comecei a escrever o nome dos meus amigos, do meu bairro, da minha rua, colei na cadeira, colei nas cadeiras, e comecei a ministrar a célula. Chorando, eu ministrei a célula. Eu fiz a célula de insegurança e medo 5 semanas seguidas. Fiz 5 semanas seguidas, e eu ministrei a célula. De repente eu olho, meu pai está na janela, assim, olhando para a minha cara. Ele falou assim, esse menino está doido. Ele falou assim, eu vou lá conversar com o seu pastor. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque faz 4 semanas que você está sentado aí, chorando, olhando, e agora você está conversando com as cadeiras. Na 5ª semana, tinham 8 pessoas na minha célula. Na 6ª semana, 20 pessoas na minha célula. Todos os nomes que estavam naquela cadeira estavam lá. Mas meu pai olhou para aquilo e falou assim, você está louco. E ele falou, eu vou lá na igreja conversar com o seu pastor. Eu vou lá. Eu jejuava, queridos, pensa, eu tinha mais ou menos a mesma altura que eu tenho hoje. Só que eu pesava 65 quilos. Eu ministrava louvor, eu escondia atrás desse negócio aqui, ó. As pessoas só viam o violão. Eu chegava em casa, eu fazia jejum 3, 4, 5 dias, só bebendo água e comendo pão seco. E aí eu chegava em casa, meu pai era um cozinheiro de mão cheia. Pensa num homem que cozinhava bem. Chegava na esquina, eu sentia o cheiro do frango, sentia o cheiro do feijão. Chegava em casa, abria as panelas, enfiava a cara dentro da panela. Morre carne. E saía, lacrimejando. Meu pai falava, esse menino está louco. Ele está doido. Eu vou lá. E a gente discutia muito, e ele falava, se você não lavar a louça, você não vai para a arena. Eu lavava a louça, lavava a casa, lavava o cachorro, lavava o carro dele, lavava a roupa dele, lavava tudo. Porque eu não queria ficar fora da arena. Mas meu pai não entendia. Foram 5 anos brigando. 5 anos discutindo, 5 anos. Muitas vezes, queridos, eu ia para a arena com a mochilinha e eu dormia no altar. Eu passava de segunda para domingo, dormindo na igreja. Meu pai falava, se você for para a igreja hoje, você não precisa voltar para casa. Eu falava, então tá bom. E eu dormia no púlpito da igreja. No fundo da igreja tinha um chuveiro que não tinha nem eletricidade, eu tomava banho gelado. Muitas vezes eu não tinha almoço. Ficava lá sozinho. No domingo de manhã eu tinha minha reunião de discipulado. Minha reunião de discipulado era 7 horas da manhã no domingo. Eu tinha 17 anos de idade. Meu pai achava tudo isso loucura. E sabe o que eu fazia? Todo dia de manhã eu acordava mais cedo para ir trabalhar. Eu ia lá no quarto dele, dava um beijo. Enquanto eu dava um beijo nele, eu colocava a mão na cabeça dele. Eu falava assim, eu profetizo sua conversão em nome de Jesus. Ia trabalhar. E foi assim durante 5 anos. 5 anos depois, eu me converti em 2005. Em 2010, eu estava levando meu pai para a revisão de vidas. Sabe por quê? Porque eu entendi que a minha guerra não era contra o meu pai. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o quê? O sangue. Sua luta não é contra a sua família. Sua luta não é contra aqueles que te perseguem. A estratégia do diabo é a mesma do início ao fim. Ele tenta tirar o seu foco. E quer algo mais pesado para tirar o seu foco do que sua própria família? Do que seu próprio pai, sua própria mãe? Davi passou por isso, José passou por isso, Jesus passou por isso. Jesus estava lá e de repente, Jesus, sua mãe está batendo aí na porta. Não, minha família está aqui comigo, ó. Não vem tirar meu foco não, minha família está aqui comigo. Eu passei por isso, você passa por isso. Pastor, eu nunca passei por isso. Seu discípulo vai passar por isso. Você está entendendo? Nós precisamos entender. Fala comigo, minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra
principados e potestades. Amém ou não? E como é que você luta contra algo que é espiritual? Pela fé, com a oração, com o jejum, com a leitura da palavra, com a persistência. Sabe o que fez meu pai acreditar em mim? Ele falou assim: esse menino não vai desistir. Ele não vai desistir. Então é melhor eu acompanhar ele. No dia da minha ordenação, meu pai estava lá na celebração. No dia do meu casamento, meu pai estava lá. Hoje meu pai está num outro ministério. Mas durante muitos anos ele me ajudou no louvor. Foi ministro de louvor, foi cozinheiro do Revisão de Vidas, foi líder de célula. Fiz o casamento dele, você acredita nisso? Fiz o casamento dele. Foi o primeiro casamento que eu fiz como pastor. O pastor que ia fazer estava viajando, o outro pastor que ia fazer, a esposa sofreu um acidente no dia, sobrou eu. O casamento era 8 horas da noite, eu descobri que eu ia fazer o casamento às 19 horas, 1 hora antes. Sabe o que eu fiz? Fui lá no Google, casamento religioso cristão. Sério? É sério. Foi o primeiro casamento que eu ministrei, eu não sabia. Eu tinha acho que 1 ano de ordenação. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Meu pai é um evangelista. Fala de Jesus aonde ele vai. Eu entendi, minha guerra não era contra ele. Eu entendi, o diabo quer tirar meu foco. Mas eu não vou deixar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: não perca tempo lutando a guerra que não é sua. Amém? Para a gente finalizar, fala assim comigo: meu testemunho é minha maior arma. Para de falar, comece a viver. Amém? Não adianta você tentar convencer falando, você precisa convencer vivendo. Você precisa convencer mostrando uma nova vida. Quem mais te conhece bem do que sua própria família? Eles conhecem todos os seus defeitos. Eles conhecem todos os seus problemas. Eles conhecem o cheiro do seu pum. É verdade. Eles te conhecem, eles sabem todos os seus podres. E como é que você vai pregar para ele? Ah, lá vem o santinho. Ah lá o santinho. Olha o crente. Na igreja é uma bênção, em casa é um satã. É incrível, porque os pais me procuram e falam assim: pastor, eu venho aqui na igreja, minha filha está varrendo, passando pano, vai no Revisão de Vidas, lava louça, lava prato, lava banheiro. Em casa não lava nem a orelha. Na igreja é uma bênção. Em casa é uma pulga, azucrina. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não for a mesma coisa o tempo todo, sua convicção está sendo falha. Sua convicção está sendo falha. A mesma bênção que você é na igreja, você precisa ser na sua casa, se você quiser ganhar a sua família. A mesma bênção que você é na igreja, você precisa ser aonde você estiver, na sua escola, no seu trabalho, aonde você estiver. Isso define sua convicção. Seu testemunho é sua arma. Seu testemunho é aquilo que vai alcançar sua família. José não brigou com os irmãos. Davi não brigou com os irmãos. Muitos anos depois veio uma fome em todo o Egito. A família de José foi lá bater. Precisamos de comida. Quem que estava lá? Quem? Lembra daquele meme? José! O mesmo José que foi vendido, o mesmo José que foi traído. O mesmo José
Foi esse José que salvou sua família. Você é o José da sua família. Amém, Zé? Você é o Zé. É interessante, né? Mas no mundo aí, quando as pessoas querem citar alguém com desprezo, falam, é um Zé ninguém. É o Zé ninguém que salvou a família, salvou toda uma nação. Eu era um Zé ninguém. Hoje eu sou um Zé com Jesus. Amém? Se coloque de pé. Sabe, querido, talvez você tenha enfrentado lutas, batalhas, guerras. Você tem sido perseguido pela sua casa, pela sua família, pelos seus amigos. E eu quero dizer para você, não olhe para isso como um problema. Você precisa entender que é o seu sim que está sendo testado. É a sua convicção que está sendo testada. É a sua fé que está sendo medida. O bispo disse ontem aqui, a fé não move Deus. A fé me move. A fé move a mim. E a fé precisa queimar no seu coração todos os dias.